Bom dia, bom dia. Passando aqui hoje para fazer uma live, né, não programada, né, que eu não programei, mas porque eu tive uma pergunta e, na verdade, eu me dei conta que talvez essa seja a pergunta, a dúvida de muitos coaches e que talvez acabe impossibilitando que muitos de vocês aproveitem, né, este nicho, né, que é tão lucrativo, tão prazeroso, que é do desenvolvimento de líderes. Tive uma coach que me perguntou o seguinte: Liana, os líderes estão, né, em vários tipos de empresa. Para eu trabalhar com desenvolvimento de líderes, coaching de liderança, eu preciso então entender do ramo de atuação daquele líder? Vamos lá. Não. A pergunta taxativa é não. Por quê? Você não tem que entender do negócio, da área de atuação. Então, não interessa se o líder está numa indústria, se ele está num comércio, se ele está num hospital, se ele está numa ONG. Por que que não interessa? Isso é extremamente importante que você entenda, porque talvez isso esteja sendo um limitador para você. Quando nós estamos, e essa é a diferença de quando nós trabalhamos com coaching de liderança, de quando nós trabalhamos com executivo e com business. Executivo e business, sim, você precisa entender, né? No coaching de liderança, não. No nicho corporativo de liderança, você não precisa entender do negócio do seu cliente. Por quê? Porque o seu foco, o foco do coach, quando ele se propõe a trabalhar com empresas, no subnicho de liderança, que é um grande nicho, né? Quando a gente fala subnicho, parece que é pouco. Não, é o maior nicho dentro das empresas. Você não tem que entender do negócio. Sabe por quê? Porque não é isso que você vai trabalhar. Você não vai entrar nas questões de negócio. O que nós desenvolvemos são as competências comportamentais do líder para que ele aumente a sua performance e os seus resultados. Só que quando eu escutei esta pergunta, me fez muito sentido. E, na verdade, isso é algo que acaba acontecendo com a gente quando está muito tempo no mercado, né? E eu me lembrei que esta foi uma dúvida que eu tive quando eu comecei. Quando eu comecei a trabalhar com empresas, né, eu sou psicóloga, vocês sabem, né, de formação, eu fui trabalhar dentro de empresas, né, como psicóloga organizacional, no subsistema de RH, e eu fui para a área de serviços. Eu trabalhei por muitos anos dentro de hospital, né, na área de todos os subsistemas de RH e muito fortemente na área de desenvolvimento, né, desenvolvimento de forma geral, e na área de qualidade. E eu lembro que quando eu decidi sair, né, quando eu decidi montar o meu negócio, né, que eu queria poder atuar em várias empresas, eu tive essa dúvida. Eu pensava assim, eu só posso atender, né, líderes do ramo de serviços. O que eu vou ensinar para um líder da indústria? Se eu nunca trabalhei numa indústria, né? Nunca entrei para conhecer uma indústria, como é que eu vou trabalhar, né, numa indústria se essa não é a minha expertise? E eu, de verdade, eu não lembro quando foi a primeira vez que eu atendi uma indústria. Logo que eu saí da empresa, né, e montei o meu negócio, eu me foquei sim na área de serviços. E eu realmente não lembro quando foi a primeira vez que eu atendi indústria. Mas o que eu posso dizer para vocês? Eu me dei conta de que não interessa o ramo de atividade da empresa. Porque nós não entramos nisso, nós não entramos no negócio, esse é um grande erro de muitos coaches, né? Querem entrar no negócio. Você até pode entrar no negócio, se aquela for a sua expertise, né? E aí você vai trabalhar com business, e não com coaching de liderança, né? Quando eu me dei conta disso, né, que eu já estava dentro de indústrias e estava trabalhando, e hoje eu trabalho com todos os tipos de empresa,
né? Por quê? Porque eu me dei conta, e é isso que eu quero que você entenda agora. Eu me dei conta que, quando eu trabalho, e o meu foco é coaching de liderança, desenvolvimento de líderes, a minha grande expertise é no desenvolvimento das competências comportamentais do líder, para que ele alavanque a sua carreira e os seus resultados. Então, eu não tenho que entender de negócios, eu não tenho que entender do negócio, né? Eu não tenho que entender de metalúrgica, eu não tenho que entender, enfim, do negócio do meu cliente, porque não é isso que eu trabalho com ele. Claro, eles vão te trazer termos, indicadores, né, da sua empresa vão, mas nós não entramos nisso, né? Me acontece, né, eu vou compartilhar isso aqui com vocês. Às vezes eu atendo 2 anos uma indústria e eu nunca entrei na fábrica. Que não é isso, não é este o foco do meu trabalho. Eu não tenho que entender daquele negócio, eu tenho que entender da linguagem de liderança, da linguagem empresarial. E qual é, principalmente, a linguagem empresarial? Resultados. Ponto. Simples assim, certo? Então, se isso está sendo para você um limitador, algo que te dá receio, não tenha este receio. Se você tem clareza do seu foco, né? E se o seu foco é desenvolvimento de líderes, não interessa de que ramo esta empresa é. Por quê? Porque os problemas de liderança, eles são literalmente iguais em qualquer tipo de empresa, certo? Não interessa se é um hospital, se é uma padaria, se é uma indústria, se é uma ONG. Quando nós estamos falando de liderança, nós estamos falando dele fazer a gestão de pessoas e entregar resultados, seja em que área for. E o nosso foco é exatamente esse, é desenvolver as competências dos líderes para que eles consigam melhores resultados, né? Através das equipes deles. E aí nós estamos falando de comportamento, nós estamos falando da pessoa do líder, do estilo de gestão dele. Percebem? Nós não estamos falando do negócio. O negócio, ele vem na linha do resultado, isso sim. Resultado, em termos de liderança, todas as empresas, todas as instituições buscam resultado. Ponto. É isso que você tem que entender. Mas você não tem que entender do negócio. Outra, né? Para mim é muito tranquilo, muito normal, né? Quando eu estou num processo de desenvolvimento dentro de uma empresa, o líder me falar alguma questão que eu realmente não conheço, e se eu acho que aquilo é importante, eu peço para ele me explicar. Isso é o quê? Né? Esse é qual indicador? O que esse indicador impacta? Mas eu não tenho que entender do negócio do meu cliente. Ele é o expert no seu negócio. A minha expertise é em desenvolvimento das competências de liderança, para que ele alavanque seus resultados. Este é o nosso foco, ok? Então, eu quis fazer esta live aqui hoje, rápida, né? Porque eu tenho uma reunião daqui um pouquinho, daqui 5 minutos eu entro numa reunião. Mas eu quis fazer esta live porque quando me fizeram esta pergunta, eu me lembrei que lá, há 20 e poucos anos atrás, eu também tive esta dúvida. E isto, no começo, me impossibilitou, né? Assim, me travou de procurar, por exemplo, indústrias para atuar, para ajudar. Porque realmente, eu tinha uma crença limitante de que, para eu atender no nicho de liderança, eu tinha que entender do negócio. Se você quer trabalhar com business e executivo, sim. Se você quer trabalhar com o foco no desenvolvimento de lideranças, você não precisa saber disso. Aqui tem uma outra questão interessante. Toda empresa me diz assim, e vão te dizer, e você não se preocupe, porque isto é
natural. Todas as empresas me dizem assim, Liana, é que aqui é diferente. E quando a gente não tem experiência, né, isso nos assusta. Porque a gente pensa assim, nossa, aqui tem alguma coisa que eu não conheço, que eu não sei, né? Toda santa empresa, sem exceção, elas me dizem assim, né? Quando a gente começa o trabalho, ou quando eu estou na reunião de briefing, né? Elas me dizem assim, não, Liana, é que assim, ó, aqui, né, nesse nosso ramo é diferente. Dependendo do momento que eu estou do projeto, né, da construção de confiança, é a minha postura. Claro, se é no início, se eu estou numa reunião de briefing e a empresa me diz isso, eu concordo com ela, eu digo sim, eu imagino, né, que vocês aqui realmente tenham várias particularidades. Se eu já estou realizando o projeto, né, que eu já tenho uma relação de confiança, que eu já posso começar a pontuar questões, eu brinco e digo assim, porque isso que eu vou dizer para vocês é a pura verdade. Eu digo assim para a empresa, todas as empresas me dizem isso. E é verdade, todas as empresas são diferentes, mas em todas é possível, basta querer. Então, quando o líder ou quando a empresa te disser assim, aqui é diferente, no nosso ramo, na nossa área de atuação, Liana, é diferente. Faça entrar por um ouvido e sair por outro, certo? Porque isso toda empresa diz, né? Toda empresa usa isso como um belo argumento do que aqui não é possível, aqui é diferente. Eu digo sim, todas as empresas são diferentes, né? Mas o trabalho que a gente desenvolve é exatamente igual, certo? Então, não se prenda. Não se prenda. Não fique com medo de que, se eu for trabalhar com empresas, ela vai me fazer perguntas de negócio que eu não sei. Você não tem que saber, quem tem que saber isso é ela. Essa é a expertise dela. O que você tem que saber, o que eu tenho que saber é como é que nós desenvolvemos líderes, para que eles alavanquem a sua carreira e os seus resultados dentro da empresa ou fora dela. Ok? Deixa eu ver aqui a pergunta da Flávia, acho que é a Flávia, né? Liana, você acha que o primeiro trabalho em empresa deve ser gratuito para poder entrar? Flávia, dentro de empresas não funciona, certo? A questão do gratuito, certo? Gratuito não funciona, certo? O que muitas vezes a gente faz e eu oriento, né? É o seguinte, tem uma empresa e por isso que eu trabalho tanto com vocês e falo tanto com vocês no trabalho de workshops abertos, né? Beneficentes e abertos. Veja, não é gratuito. A empresa precisa investir, o líder precisa investir, precisa desde o começo ser uma relação de troca. Então, o que eu sugiro? Quando, às vezes acontece, você tem uma empresa que você quer entrar, é do seu interesse entrar, mas essa empresa realmente não te conhece, né? E você quer mostrar seu trabalho. Um belo caminho é ofereça para a empresa um workshop beneficente. Diga para ela, mas isso precisa ser verdade, né? Diga para ela que você tem na sua empresa uma área social, onde você ajuda algumas instituições de caridade. Então, que você realiza alguns workshops para alguns clientes muito específicos, né? Que você escolhe, aonde você realiza workshops beneficentes, aonde a empresa, né? Você faz o workshop e a empresa paga em cestas básicas. E aí você estipula 1, 2, 3 cestas básicas, dependendo do porte da empresa, certo? Não sugiro que você faça gratuito. Tem que ter, sim, este investimento, certo? Por parte da empresa. E, claro, se a gente for falar em cestas básicas, que seja 2, 3 cestas básicas não é nada para uma empresa, certo? E você vai doar isso para uma instituição da sua cidade, uma instituição que necessite, ok? Meus queridos, como eu disse, hoje eu entrei rapidinho, porque já está na hora de uma reunião minha, né? Eu tenho uma reunião agora às 8h30, mas eu queria falar sobre isso com vocês, certo? Então, retomando a pergunta que me foi feita Liana, eu preciso
né? Os líderes estão em ramos de empresas diferentes. Eu preciso dominar daquele ramo? Não, você não precisa. O que você tem que dominar é como é que eu desenvolvo as competências de liderança para que este líder alavanque seus resultados. Este é o nosso papel, certo? No mais, a expertise é da empresa. Você não vai discutir negócio, não é este o seu papel. Só que aqui, claro, é um erro que muitos coaches fazem. Eles entram na empresa e aí querem trabalhar o negócio da empresa. Não, isso só é possível daí sim, se você tem expertise e muita expertise naquela área. No nicho de liderança, você não precisa dominar, certo? Você não precisa conhecer e entender daquele ramo. Porque o que você vai trabalhar não é um negócio, você vai trabalhar o desenvolvimento dos líderes para que eles alavanquem resultado. Isso é igual em qualquer lugar. Ok, meus queridos? Ficamos por aqui hoje rapidinho. Ah, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês e aí quem está aí peço que me responda. Eu estou pensando, e me surgiu essa ideia exatamente porque eu acho que se tem muitas dúvidas, enfim, né? Eu tô pensando em fazer uma vez por semana uma live um pouco mais longa, daí uma live mais longa, né? Para fazer mentorias. Como é que funcionaria, né? Eu marcaria um dia e neste dia, naquela live, né, das pessoas presentes, quem tivesse afim, né, quem tivesse alguma questão, eu chamaria uma ou duas pessoas, dependendo aí da extensão da pergunta do projeto, e eu daria uma mentoria ao vivo, né, aqui numa live, né, onde todos que estiverem presentes podem participar, se forem os escolhidos, né, e todos podem se beneficiar. O que vocês acham? Vocês gostariam? Vocês gostariam que vocês pudessem trazer um projeto de vocês aqui, uma dúvida, um projeto, um case, e eu pudesse orientar, dar uma mentoria para vocês? Claro que dentro de um escopo possível, né? Mas vocês gostariam? Seria algo que interessaria para vocês? Me digam aí. Dependendo da resposta de vocês, eu sigo com esta ideia ou não. Coloquem aí. Legal, ó, o pessoal está dizendo que sim, que seria interessante. Perfeito, estou amadurecendo essa ideia e logo eu volto, né, para dizer se eu vou fazer e como é que vai funcionar, porque aí vai ser, eu estou pensando que vai ser um dia fixo por semana, porque aí vocês podem se programar, entrar, só que daí vai funcionar o seguinte, eu compartilho aqui a tela, a pessoa, né, o coach for escolhido, ele entra, me faz a pergunta, a gente conversa, eu dou esta mentoria, né, aqui online, ao vivo, ok? Pelo jeito vocês gostaram da ideia, é isso? Então vamos lá, vou pensar com carinho sobre isso, ok? Um grande abraço, meus queridos, um ótimo dia, que agora já estou atrasada para minha reunião. Beijo, tchau!